E agora vem para cá, ó, imagina só essa situação. Você está passando pelos stories até que você encontra um post imperdível. Aquele seu parente distante, um amigo ou um vizinho seu está vendendo alguns móveis porque vai viajar, por exemplo. Os preços são inacreditáveis, bem abaixo da média. Aí você pensa que está comprando uma televisão, uma geladeira ou até uma máquina de lavar numa oferta imperdível, mas na verdade, tudo isso não passa de um golpe. Isso tem acontecido bastante no Instagram com golpistas que hackeiam as redes sociais de uma pessoa e se aproveitam para vender produtos que não existem. Para saber como evitar cair num golpe desses e para se proteger e não ter a sua conta invadida, a gente vai conversar com a advogada especialista em crimes cibernéticos, o professor de Direito Digital e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, a ABRACRIM, o doutor Luiz Augusto Dusso, através de videochamada. Doutor Luiz, muito boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto, né, que tem acontecido, infelizmente, muito aí nas redes sociais. Boa tarde, Jaque. Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer atender o convite de vocês, principalmente para dar alertas tão importantes como esse que de fato tem crescido, que são as invasões aos perfis e esses anúncios de produtos que nunca são entregues. Doutor Luiz, primeiro eu queria entender como é que a gente pode evitar cair num golpe como esse? Bom, tem dois personagens nesse golpe. O primeiro personagem é o indivíduo que faz a compra. Então ele está navegando, encontra um anúncio de um produto com um preço muito interessante e faz a comunicação pelo próprio Instagram, por exemplo. Esse indivíduo ele tem que ter todas as cautelas antes de consolidar a compra, antes de fazer o Pix, as transferências. E pequenas cautelas podem ser muito eficientes. Por exemplo, ligar para o dono do perfil e verificar se aquela compra e se aquela venda existem. Então, verifica se de fato tem alguém vendendo aquele produto que é o conhecido. Se você não tem essa intimidade com o dono do perfil, deve-se ter cautela para verificar quem é o beneficiário da transferência, que normalmente não será, por óbvio, o titular da conta. Já aquele proprietário do perfil tem que ter cautela para não ser invadido, que hoje, lamentavelmente, tem crescido muito as invasões aos perfis no Instagram. E aí, pequenas cautelas como ativar a autenticação de 2 fatores, ter cautela com links recebidos no e-mail ou nos inbox das plataformas e nunca preencher formulários acreditando que sua conta vai ser suspensa ou banida, são cautelas interessantes para você ter preservada a sua conta e seu perfil na rede social. Então é muito importante a gente ficar atentos aos sinais, não é? Antes de tudo, a gente deve prestar muita atenção, tanto o proprietário da conta, né, deve ficar atento, quanto quem vai encontrar aí essas ofertas. Acho que, primeiro de tudo, é duvidar do que está fora da realidade, né? Quando a gente vê um produto que está muito abaixo do preço, a gente já deve desconfiar daí, né, doutor Luiz? Exatamente, não existe promoção milagrosa. Então, quando há um pacote de produtos e eles vendem produtos como eletrodomésticos, celulares, videogames, e sempre há uma intenção de que aquilo seja rapidamente resolvido. Então, os sinais realmente são pontos interessantes que o usuário pode se atentar e verificar que tem alguma coisa errada, seja no preço, seja na velocidade da comunicação, seja até para quem aquele dinheiro vai ser compensado. Tendo essas cautelas, dá para com calma checar as informações, porque se essa compra for oficial, ótimo, que o usuário faça essa compra com muita tranquilidade. Mas se for um golpe, com essas cautelas ele não cairá. Sim, e é importante também, né, a gente ficar atento a essas invasões. Tem alguma forma de proteger a nossa conta no Instagram, doutor Luiz? Além das dicas que nós demos, da autenticação de 2 fatores, as questões do formulário, toda cautela é importante. Até porque os criminosos, eles criam falsas promoções. Então houve indivíduos lá no escritório que me procuraram que tiveram a conta invadida porque acreditaram que ia ganhar um jantar grátis ou uma hospedagem no hotel grátis
só que para conseguir esse benefício, teria que informar um código recebido no celular ou na plataforma do Instagram. Então, sempre quando alguém pedir códigos, pedir preenchimento de formulário ou acesso a links, aí está o grande alerta. Então, há formas de proteger a sua conta, tanto tecnicamente, com a confirmação em 2 etapas, Sim. etc., mas também de forma que o usuário, tendo mais atenção, dificilmente vai ter o seu perfil invadido. Então, vamos reforçar, né? Para você que está em casa, gente, o próprio Instagram, no caso, ele tem, né, lá uma ferramenta que é ativar a autenticação de 2 fatores, né? Isso já dificulta, né, o processo. Então, já pode fazer isso se você não fez ainda. É uma grande oportunidade, né? Não é por acaso que nós estamos aqui falando sobre esse assunto. Várias pessoas, infelizmente, caíram nesse golpe e a gente está falando aqui para que você não seja uma próxima vítima, né? E é o que a gente não quer que aconteça. Mas assim, doutor Luiz Augusto, depois que já foi invadido aquela conta, o que é que a gente pode fazer? O proprietário da conta, como é que ele deve agir depois que ela já foi aí invadida por hackers? Eu vou te responder, Jaque, mas uma orientação importante sobre o último assunto também é nunca usar a mesma senha para os aplicativos. Então, muda a senha em determinado aplicativo, principalmente nas redes sociais. Com relação ao que fazer após ser invadido, é importante o usuário reagir imediatamente. Então, está com a sua conta invadida, entre em contato com a plataforma pelo site do Instagram. Você tem uma barra ajuda, que você tem uma opção de preencher um formulário de minha conta foi invadida. E aí o usuário vai colocar todos os dados para que o próprio Instagram devolva a conta desse usuário. Sim. Ou suspenda o acesso do criminoso. Então essa comunicação à plataforma é muito importante e muitas vezes é a forma com que o usuário irá recuperar a conta. Em alguns casos, mesmo ele fazendo esse preenchimento, tem dificuldade de recuperar a conta e aí as vias judiciais são bastante eficientes, com pedido liminar e etc. Então, esse tipo de iniciativa é importante. Também é importante lavrar o boletim de ocorrência, uma vez que, se o criminoso está se passando por você, titular da conta, e fazendo vendas falsas, prejudicando pessoas, cometendo estelionatos, Sim. O BO, o boletim de ocorrência, serve para preservação de direitos. Vale dizer, vai ser o documento que comprovará que não era você utilizando o seu perfil durante aquele período da invasão, e sim um criminoso. Então também é um documento muito importante. Isso é muito importante, né? E inclusive já conheci pessoas que infelizmente tiveram suas contas invadidas por hackers, e essas pessoas, além de tomar todas essas medidas também, ela se utilizou dos amigos, né, da família, para poder informar que aquele Instagram tinha sido invadido, para que as pessoas tomassem cuidado. Nós temos aí alguns prints, né, para poder chamar a atenção do público de casa. Nós vamos mostrar, por exemplo, nesse caso aí que a gente está mostrando, gente, olha só. Quero mande o número do Pix. A gente está vendo aí uma geladeira, né? Uma geladeira que está sendo aí, ela é inox, 2 partes, né? 4 meses de uso. E aí o valor está R$ 1.250, quer dizer, muito abaixo do valor de mercado. Nesse caso aí, ele pede já que passe o Pix. Então, passando o Pix ali, você já está automaticamente, né, pagando o valor por algo que você não receberá, até porque você deveria, naquele momento, ter desconfiado, pelo menos do valor, né, doutor Luiz? Do valor, da forma de entrega, da negociação. Em alguns casos, para se comprar produtos usados nas redes sociais, nós recomendamos a marcação de um encontro, principalmente em locais públicos como shoppings e ambientes seguros, para conhecer o produto. No caso de uma geladeira, por exemplo, poderia ser marcado no estacionamento de um shopping para encontrar o vendedor e o produto. Em alguns casos, o perfil invadido é de um conhecido, de um primo, de uma tia, e aí bastaria uma ligação telefônica. Eu já tive tantos clientes que falam: professor, se eu tivesse ligado para aquele meu conhecido, ele teria me avisado que tinha sido invadido antes e eu não tinha transferido ao criminoso. Então são iniciativas super simples que geram
devem gerar essa desconfiança e são a salvação para muita gente. Sim, e nós temos aí algumas imagens, né, que foram passadas, e é importante a gente ficar atento, a gente vê até a negociação, a conversa aí, né, então fica atento, tenha muito cuidado, no meio de uma conversa dá para você perceber que tem algo que não tá bacana, né, como é que eu faço para pegar, então como é que eu faço hoje, consegue te entregar amanhã, tudo bem, e aí a pessoa pede, inclusive, nós temos aqui outro print, que a pessoa pague metade do valor, já para garantir que aquele produto sairá da reserva, por exemplo. Então, aquela pessoa, nesse caso aí, olha só, metade do valor, ela já retira o anúncio, reserva para você e amanhã na entrega certo o valor restante, tudo bem? Então, assim, tudo isso tem que ser considerado, tenha muito cuidado, eu acho importantíssimo, principalmente, entrar em contato com a pessoa para saber se procede, né? Então, não cair nesse golpe, e principalmente agora que está sendo, né, muito noticiado, ficar mais atento é sempre muito importante. Infelizmente, as pessoas têm utilizado aí de meios, né? Os criminosos têm utilizado desses meios também para se beneficiarem, né? Então, hoje, a gente tem que entender que a legislação, ela tem avançado, né, doutor Luiz Augusto? E o senhor pode falar muito melhor sobre o assunto, porque nós temos que tomar as providências cabíveis e judicialmente isso já tem sim como a gente recorrer. Judicialmente é possível recuperar a conta invadida, recuperar os valores daquela transferência da venda que não existe e encontrar esses indivíduos estelionatários. Inclusive, ano passado, você falou de legislação, nós tivemos uma mudança na lei para trazer uma pena muito mais rigorosa aos criminosos que cometem exatamente esse tipo de conduta que estamos falando, que é a chamada fraude eletrônica. E a pena foi aumentada do estelionato, então a fraude eletrônica tem pena de 4 a 8 anos de reclusão. Então a pena é severa, a conduta é grave e as vítimas precisam informar a autoridade policial. No caso das transferências, então o indivíduo achou que ia comprar uma TV, uma geladeira e percebeu que era um golpe, deve-se também ligar nos bancos, denuncia a conta aberta utilizada pelos criminosos, porque em alguns casos o bloqueio é feito e o ressarcimento também ocorre. Então o importante é ter calma para reagir naquele momento e pensar na melhor solução do crime em si e das condutas que o indivíduo ali lhe causou. Sem dúvida. Um outro ponto importante, né, inclusive nós mostramos e tinha lá na conversa, né, em que o indivíduo pede que faça o depósito do Pix numa chave aleatória. Ter cuidado com essa chave aleatória porque fica muito complicado da gente ir atrás dessa pessoa, né? Quando ela tem o Pix identificado como a chave do CPF ou telefone, fica muito mais fácil. Uma chave aleatória qualquer um pode colocar e aí para você rastrear fica mais complicado, né, doutor? Lembrando que mais uma orientação de cautela. Assim que você preenche a chave Pix, quando o indivíduo clica continuar, os dados cadastrais do beneficiário são apresentados. Então, ler com muita cautela essas informações para checar se de fato são daquela pessoa que você espera estar comprando. Porque no caso de golpe, vai ser um nome totalmente diverso, uma conta em um banco totalmente diferente. Então, mesmo utilizando da chave Pix, um pouquinho antes de fazer a transferência, aparecem os dados daquele dono, proprietário, titular da conta que receberá os valores. Sim. Verifica essas informações. Dá para fazer um print aí, né, com essas informações, até para você se garantir, né? Perfeito. Perfeito. Doutor Luiz, quero agradecer a participação do senhor, advogado especialista em crimes cibernéticos, professor de Direito Digital e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. O senhor sempre muito atencioso conosco, quero agradecer demais, uma grande referência no assunto, né? O doutor Luiz Augusto tem concedido entrevistas aí, Brasil afora, né? Em diversos programas, inclusive nacionais, e sempre que a gente pede a participação dele, ele faz questão de nos atender, então muita gratidão aí, porque essas informações são muito valiosas para o nosso público. Muito obrigado, Jaque. Gentileza sua.
e é sempre um prazer atender o convite de vocês para estar falando a sua audiência, que é expressiva, e essas dicas eu tenho certeza que faz a diferença na vida do usuário e da população. Então eu fico satisfeito em prestar esse auxílio aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, uma excelente tarde para o senhor. Muito obrigada mais uma vez, tá?